Adoro-te, devota, latens deitas. Tríduo em preparação para a solenidade de Corpus Christi. Terceiro dia, a comunhão sacramental. Tibi secor meum, datum subigi, quia te contemplas, totum defici. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Rogai por nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, terceiro dia do nosso tríduo em preparação para a solenidade de Corpus Christi, que celebraremos no dia de amanhã. E hoje nós vamos meditar sobre a Sagrada Comunhão, a comunhão sacramental. O que as leituras que acabamos de ouvir do Evangelho e a primeira leitura do Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, tem a nos iluminar. Nós acabamos de ouvir Nosso Senhor dizer, um breve trecho do Sermão da Montanha, a respeito da lei e dos profetas, que, vamos dizer, o coração do Antigo Testamento, tal e qual os evangelhos são do Novo. Em 2 versículos, Nosso Senhor disse: eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Nosso Senhor disse que as coisas não iriam passar sem que de fato tudo se cumprisse. Ou seja, houve um propósito em tudo que se passou e foi anunciado e, claro, posteriormente escrito no Antigo Testamento. Tudo tem uma razão de ser, senão não teria acontecido e lá não estaria. Então, assim, nós temos feito nas leituras do Antigo Testamento, que temos discorrido esses dias, e assim vamos fazer com o chamado desafio do Monte Carmelo, que ouvimos hoje. Claro que nós vamos tirar aí algo que revigore, que afervore a nossa fé na Sagrada Comunhão. E, claramente, em nós o desejo da Santa Comunhão. Nós vemos o enfrentamento que o profeta Elias tem, o seu zelo ardoroso pela causa de Deus, pela unicidade de Deus, contra a idolatria que sempre rondou o povo eleito e naquele momento bradava aos céus. Se tratava de algo escandaloso, né? E o profeta se dirige principalmente aos israelitas na ocasião, versículo 21 do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis: até quando andareis mancando com os 2 pés? Na verdade, se a gente fosse fazer uma tradução literal, é claudicando, ou seja, uma hora você está com um pé num lugar, outra hora você está com o pé no outro, né? Essa era a situação do povo naquele momento, e nós não podemos deixar de ali constatar também a condição e, quem sabe, até o estado de alma dos católicos, né? Que domingo, nos dias santos, e às vezes até com sacrifício, comungam, né? E às vezes é preciso chegar a uma pandemia para as pessoas se despertarem, sentirem falta da comunhão, etc, etc. Mas que durante o resto da semana vivem como os pagãos, ou talvez pior até que os pagãos, né? Eu não vou discorrer, porque a meditação dessa noite é sobre a Sagrada Comunhão, mas isso
é sim, a palavra de Deus está sempre julgando as nossas consciências, está sempre descendo como uma espada cortante, né? E dividindo em nós o que é trevas, o que é luz, o que é verdade, o que é engano, o que é mentira. E ali nós vemos, a situação era talmente escandalosa que o versículo 22 nos menciona que o profeta Elias naquela ocasião se encontrava sozinho, defendendo a causa de Deus, a honra de Deus, a verdadeira religião, a verdadeira fé, diante de nada mais, nada menos que 450 profetas ou sacerdotes de Baal, o falso Deus, o ídolo. Isso aqui quer nos mostrar uma coisa muito importante para os tempos que a gente está vivendo, né? As Sagradas Escrituras, elas mostram isso do início ao fim. A verdade não está sempre com a maioria não, tá? O profeta Elias sozinho, diante de 450 sacerdotes idólatras, e que serão vencidos, né? Então, Papa Bento XVI, em 1969, não era Papa ainda, né? Joseph Ratzinger, ele profetizava que chegaria um tempo que os verdadeiros católicos seriam uma minoria. Mas seria uma minoria tão fiel e tão luminosa, por graça de Deus, e que essa minoria faria com que a sociedade se levantasse dos seus escombros. As pessoas não iam aguentar mais o caos, a desordem, o vazio. E nós vemos isso. Se a gente levantar um pouquinho o véu do sacrifício do Carmelo, é exatamente isso que a gente vai ver. Os sacerdotes entram em transe, chegam a se machucar, partem a vítima, colocam no altar, fazem um escarcéu. Não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. E é exatamente esse o estado de alma daqueles que ficam claudicando, um pé aqui, outro lá. Um pé. Nós podemos dizer sem medo algum, né? Padre, por que nós não vemos os fenômenos místicos, o que acontecia com os santos, por que nós não vemos os católicos dando grandes sinais para o mundo de hoje, etc, etc. Porque comungam mal. Não tem outra explicação. Aliás, tem uma outra, né? Tem uma outra. Que às vezes Deus faz a gente esperar para a gente desejar mais, para aumentar o desejo, né? Mas a gente poderia dar como resposta assim: os católicos comungam mal, se comungassem bem, nós íamos ver florescer no nosso meio. E isso eu estou dizendo não é para desmotivar ninguém. Nós vamos fechar hoje com uma palavra de fogo. Não, é para a gente desejar mesmo, é para a gente dar um jeito na vida. E digo a começar de mim, que sou padre, que estou pregando, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. É para a gente desejar, é para a gente pedir o auxílio do céu. Nós estamos com um precioso tesouro na nossa mão, né? Que sozinho a gente não vai compreender mesmo. A nossa situação depois do pecado original, ela ficou tão deplorável que a gente precisa do auxílio divino, da intervenção divina para tudo, até para as menores coisas que nós vamos fazer. E ai de nós se não pedirmos, né? Então ninguém se envergonhe, como nós vamos ver o que os próprios santos dizem a respeito da comunhão. Tá? A comunhão não foi feita para anjo, ela foi feita para homem. Não se escandalize, foi feita para pecador também. Para pecador que se arrepende, para pecador que ama a Deus, que tem o desejo de santidade. Então, nós podemos comparar o altar do profeta Elias à nossa alma. E a vítima que foi apresentada pelo profeta Elias ao que nós trazemos, ao que nós dispomos dentro de nós sobre esse altar, que é a nossa alma. E o fogo que desce do céu para consumir a vítima, a comunhão. A comunhão. Por isso, o nosso brado, dentre tantas jaculatórias que nós poderíamos rezar na fila da comunhão, é exatamente o brado que saiu daquelas pessoas ao verem o fogo caindo do céu. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. E aí,
nós vemos o quão urgente é esse ensinamento. Os padres, desde os púlpitos aos seus fiéis, mas também os pais em casa, aos filhos, os catequistas, às crianças, aos adultos. Porque Nosso Senhor, ele encerra o Evangelho hoje com estas palavras: quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Né? Então, dentre os tesouros da fé católica que nós temos necessidade de aprender e ensinar, é a prática da comunhão frequente. Todos já devem ter ouvido falar de São Pio X, o Papa da comunhão às criancinhas. Foi ele que mandou que se desse a comunhão para as crianças já tendo atingido a idade da razão, ou seja, por volta dos 7 anos. Né? A terceira revolução ela já estava em curso, a Revolução Comunista. E hoje, mais do que nunca, nós temos visto, cada vez mais cedo, ela querendo corromper o coração das criancinhas. Olha a televisão, olha a internet. Né? Vai ver quem faz a cabeça das nossas criancinhas hoje. Qual a qualidade de youtuber, a raça. Né? O que o Papa fez naquela ocasião, há mais de 100 anos atrás? Olha, nós vamos usar então a mesma estratégia da Revolução. Nós vamos dar a Santa Comunhão o quanto antes para as criancinhas. Sabe o que os revolucionários disseram depois disso? Que esse foi o maior golpe que a Igreja Católica desferiu contra a Revolução. Entregando a comunhão para as criancinhas, dando a comunhão para as crianças. Foi o maior golpe. A Revolução sentiu esse golpe. A Sagrada Comunhão. Hoje nós vamos falar então, ainda que brevemente, gostaríamos de ficar falando bastante, né? Mas brevemente, sobre o milagre da sabedoria divina que foi feito para nós. Não foi feito para os anjos, não foi feito para os outros, foi feito para você. Para você. Eu que sou um grande pecador, Padre, Senhor, foi feito para você. É para você mesmo. A necessidade da Santa Comunhão frequente. A comunhão não é artigo de luxo. Por isso Nosso Senhor se fez presente no pão. Os efeitos da Santa Comunhão e, por fim, a necessidade de se preparar bem para a Santa Comunhão. Não são coisas que o Padre Alexandre tirou, né, da cartola, mas nós vamos sempre ouvir os santos. Começamos então o milagre da sabedoria divina feito para nós, São Pio V. Já ouvimos falar dele aqui nesse púlpito nesses dias de quarentena. Ouçam bem o que ele disse a respeito da Sagrada Comunhão. A devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Ouçam bem isso agora. Se os anjos pudessem sentir inveja, eles nos invejariam, porque nós podemos comungar. Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde ele encontra as suas delícias. Não é a gente que prepara o céu. O céu está onde Jesus está. É ele que traz o céu. Nós precisamos dispor a nossa alma. E São João Maria Vianney. Cada hóstia, pensem. Senhores e senhoras já meditaram o processo de produção de uma hóstia? Desde que o trigo é plantado, colhido, até que se faz a hóstia, o sacristão prepara, traz para o altar, o padre oferta a Deus, Nosso Senhor. São João Maria Vianney está dizendo que cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Ela está no tabernáculo para receber a nossa adoração. Ele desce sobre o altar por causa de nós, para renovar o sacrifício da cruz.
Mas a razão última disso tudo é a nossa alma. Nós podemos vir para a missa com esse sentido. Há uma hóstia que foi preparada especialmente para mim. Nosso Senhor me espera na comunhão. E aí nós passamos para a necessidade da comunhão frequente. São João Crisóstomo diz: não comungar seria o maior desprezo a Jesus. Desprezamos o nosso Senhor quando deixamos de praticar o bem ao próximo? Sim, por que não? Principalmente se há alguém necessitado. Desprezamos o nosso Senhor quando deixamos de fazer a nossa oração? Sim. Quando negligenciamos os minutos que poderíamos nos colocar diante do Santíssimo Sacramento? Sim. Eu não vou nem falar do resto, mas a ofensa maior que nós fazemos a nosso Senhor Jesus Cristo é quando não entramos na fila da comunhão, quando não comungamos. Eu já vou falar da preparação, mas para a gente entender bem o sentido da Sagrada Comunhão. São Francisco de Sales. Eu era menino quando eu ouvi essa frase de São Francisco de Sales. Daquele dia em diante eu fiz o possível para não ficar mais um dia sem receber a Santa Comunhão. Eu fazia todo o meu esforço. E no meu tempo não tinha missa todo dia na minha cidade, na minha paróquia. Nós aqui, pelo menos na nossa paróquia, temos. E às vezes num dia tem 2 missas, 3 missas. 2 espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos, para se conservarem na perfeição. Padre, mas eu não sou perfeito por nada. Escuta o que ele diz. E os imperfeitos, para chegarem à perfeição. Afastar-se da comunhão é uma grande tentação do demônio. Os senhores sabem que o demônio tenta uma alma de diversos modos. E quando uma pessoa se afasta da comunhão, por qualquer que seja a razão, aí você poderia dizer: mas eu preciso me confessar. Tá bom, dá um jeito, se confessa rápido. Né? Então, você sente que você está com fome, está faltando, está com sede, vai dando aquela fraqueza, o organismo vai ressentindo, você não toma um jeito logo de comer alguma coisa, pegar uma... Por que com a comunhão a gente fica de negligência? Então, os santos dizem que afastar-se da comunhão é uma tentação do demônio. E aí cada um deve fazer a consideração, se ele tem vencido ou não. Santa Teresinha do Menino Jesus diz: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão. Então, sofrem essa tentação os iniciantes e os avançados, os adiantados na fé, na vida espiritual. Santa Margarida Maria Alacoque teve o grande privilégio de ver o Sagrado Coração de Jesus. Nós não saberíamos dar maior alegria, não a Nosso Senhor, ao nosso inimigo, o demônio, do que afastando-nos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. Cada um de nós faça a reflexão: a quem temos dado mais alegria? Os efeitos da Santa Comunhão. Mas não olha agora só para a quarentena não, tá? Olha para a vida toda. Tem gente que está falando: mas agora eu quero, mas não posso. Mas está aí a vida toda. O que você fez? Como que você estava? Onde estava a sua alma? Vamos analisar, vamos fazer um exame de consciência sincero, porque o nosso Senhor quer nos conceder graças. Os efeitos da Santa Comunhão. Santo Ambrósio, responsável pela conversão de Santo Agostinho: eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Sou um grande pecador, peco demais da conta. Comunhão é o remédio. São Bernardo de Claraval: a comunhão reprime as nossas paixões
ira e sensualidade, principalmente. Ainda São Bernardo, quando Jesus está presente corporalmente em nós, o que é possível só na Sagrada Comunhão, ao redor de nós montam guarda de amor os anjos. Nós temos que pedir estes olhos espirituais. A quantidade de anjos que desce para uma missa, que nos rodeia durante a Sagrada Comunhão, o maravilhamento dos anjos quando nós comungamos, e comungamos bem, quando ali há uma alma devota, nós não temos ideia, nós temos que pedir que a nossa visão espiritual ela seja aberta, ela seja iluminada para a gente se dar conta disso. A comunhão, agora quem diz é São Tomás de Aquino, destrói a tentação do demônio. Padre, eu tenho tantas tentações na minha vida, todos nós. Não se desespere, não se desoriente, comungue com frequência, porque a comunhão destrói a tentação do demônio. São Gregório Nazianzeno, o Santíssimo Sacramento, e aqui nós lembramos do altar do Monte Carmelo, é o fogo que nos inflama, de modo que retirando-nos do altar, espargimos tais chamas de amor que nos tornam terríveis ao inferno. Os padres da igreja diziam que a comunhão é fogo. Um rito antigo da igreja, quando os padres davam a comunhão, dizia: recebe o fogo do Espírito Santo. O que nós comungamos é fogo. E Santo Agostinho: não somos nós que nos transformamos, que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os alimentos que tomamos. Os alimentos se transformam em nós, né? Não, na comunhão é Jesus Cristo que nos transforma nele. Nas páginas do Evangelho a gente vai se dando conta do quanto a gente precisa imitar e ser parecido com o nosso Senhor, não é verdade? Qual o meio mais excelente? Comungar com frequência. Porque na comunhão somos nós que somos transformados nele. A necessidade, então, de se preparar bem, né? Porque a gente não pode deixar de se preparar. Seja buscando se confessar, mas também buscando o silêncio, a concentração para a Santa Missa, para a gente não comungar mal, não acabar piorando as coisas. Antes, Santa Teresa d'Ávila nos diz algo impressionante. É pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem acolhe o seu amado. É pelo preparo da casa, né, que a gente sabe, que a gente vê o amor que se tem pelo visitante. E Nosso Senhor é o ilustre visitante. Santo Afonso diz: a comunhão diária não pode conviver com o desejo de aparecer, vaidade no vestir, prazeres da gula, comodidades, conversas frívolas e maldosas. Exige oração, mortificação e recolhimento. Durante a comunhão, Santa Teresa, mais uma vez, não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Só os santos mesmo para dizer isso, né? Tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, nosso Senhor, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. E depois, quando voltamos da fila da comunhão em direção ao nosso lugar, ainda Santa Teresa, depois de receberem o Senhor, sua pessoa real está diante de nós. Procurem fechar os olhos do corpo para evitar distração e abrir os da alma e olhá-lo com o coração para ver Jesus. Ele está ali e ele é só nosso, todo nosso. Não é que nosso Senhor se distrai, não. Ele é só nosso. E por fim, Santa Maria Madalena de Pazzi. Os minutos que vêm depois da comunhão
são os mais preciosos que temos em nossa vida. Os mais apropriados de nossa parte para entendermos com Deus e da parte de Deus para comunicar-nos o seu amor. Nosso fundador, Deodato Jansky, que andou levado pela Revolução, se trata de um grande convertido, um penitente público, né? Ele vai descobrir na Santa Comunhão tudo o que ele durante sua juventude andou procurando às apalpadelas, pelas ideologias, pelas seitas, pelas filosofias, enfim. E ele andou para tudo que é canto. E nós encontramos muitos trechos como esse, com o qual eu gostaria de encerrar a parte dos santos e fazer uma breve alusão à Nossa Senhora. Disse o nosso fundador: depois da Santa Comunhão, experimento grandes graças. Ó Deus, aumenta a minha força, a minha perseverança, para progredir na via do aperfeiçoamento, a libertação de toda forma de amor próprio, de toda concupiscência, comunhão santa. Você já tinha chegado em casa para escrever, né? Então, como que ele levou a ação de graças para casa, para o diário dele? Não é só aqueles poucos minutos. Deus, ele pede, aumenta meu conforto interior e o esquecimento total de todos os problemas terrenos. Eu li isso aqui, me lembrava da minha mãe. Certamente ela está assistindo, ela vai dar um sorriso de canto de boca, mas me marcou muito. Eu estava aqui um dia e estávamos voltando para casa depois da missa, conversando, e ela estava quieta, muito quieta. Eu disse: mãe, a senhora está tão quieta? Ela disse: meu filho, estou em paz, eu acabei de comungar. Precisamos levar a ação de graças. A comunhão não tem prazo de validade. Precisamos levar Jesus conosco. E ele diz: durante a Santa Missa, a confiança completa, com a mente e com o coração à vontade de Deus. E aqui nós temos sempre um poderoso auxílio, que é Nossa Senhora, né? São Luís Maria de Montfort diz que uma só comunhão de Nossa Senhora que nós presenciarmos já serviria para colocar em nós verdadeiras labaredas de amor à Sagrada Comunhão. Mas nós podemos pedir essa graça para ela, que ela nos ensine a comungar bem. Ele diz que uma das orações preferidas de Nossa Senhora depois da Santa Comunhão era o Magnificat, que Nossa Senhora cantou. Quando faltarem as palavras nos nossos lábios, nós tomamos emprestadas as palavras de Nossa Senhora. Mas eu gostaria que você, nesse breve silêncio entre o caminho do padre do púlpito à cadeira, que você hoje pedisse uma graça muito especial para Nossa Senhora. Se você é uma pessoa de comunhão frequente, se você estava já, quem sabe, afastado já há algum tempo ou muito tempo, não importa. Peça a Nossa Senhora a graça de, daqui por diante, quem sabe tão logo passar esta quarentena, você comungar bem. Se precisa resolver alguma coisa, peça a ela que te ajude também, confissão, uma conversa com o padre, eu não sei. Peça a ela que te ajude, mas peça essa graça. Minha mãe, ajuda-me a comungar cada vez melhor e até o fim da minha vida. Eu tenho certeza que se você pedir essa graça para ela agora, ela vai te ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.